vou falar, acho que o bom. Som. Ei. Pode ir? Pode ir, Robson? Liberou. Som. Liberado aí também? Deixa eu só ajustar aqui. Vamos lá. Liberado? Boa noite a todos, público presente, senhor vice-presidente Leandro Santarpio, os colaboradores dessa casa, Dr. Sidney, a nossa secretária administrativa Gerolinda, e contador Magal e a Dorinha. E estamos iniciando a primeira audiência pública destinada para a LDO de 2024, em atenção ao artigo 48, parágrafo único da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Gostaria, antes de darmos início aqui, anunciar que nesse ano de 2023, na plataforma oficial da Câmara Municipal, fizemos, antes da audiência pública, a nossa consulta pública, como os cidadãos puderam aí presenciar. Passamos com o carro de som anunciando, divulgamos no jornal, demos uma ampla divulgação também nas redes sociais e, pela primeira vez, a população pôde opinar sobre as diretrizes da LDO para 2024. Eu quero aqui, antes de passar a palavra para que possa dar continuidade para o nosso contador, eu vou passar a palavra para o nosso vice-presidente Leandro fazer as suas considerações também. Boa noite a todos, presente e que nos assiste. Senhor presidente, parabenizo mais uma vez pela iniciativa, né, de transparência, em especial na consulta pública que foi feita, né, com a divulgação, com o carro de som, com a possibilidade do cidadão entrar no site da Câmara, num link, num aplicativo exclusivo, e poder, dentro desse sistema, com toda a LDO lá descrita, poder opinar em diversas secretarias. Eu acho que foram 33 consultas, né, participações, se eu não me engano. Vi que na consulta tem aqui bastante gráficos, né, que demonstram aonde a população mais ou menos participou. Vi também
algumas coisas que eu achei interessante, já vou deixar aqui, já, se o senhor permite, registrado, que passou despercebido, pelo menos para mim. Teve um cidadão que falou da segurança pública. Realmente a Analândia não tem uma pasta da segurança pública, ou seja, não tem uma dotação exclusiva para ser investido e fomentado a segurança pública no município. Então, eu achei interessante a participação desse munícipe e as demais participações. Eu vi no intuito, principalmente, são diversas, né, algumas mais pontuais, mas vi bastante também no intuito do turismo, de fomentar, de investir mais no turismo. E as demais participações são mais individuais, né, pontuais, às vezes puxando para um bairro, para um setor, mas o que me chamou a atenção, então foram essas, presidente Rogério, que não existe no orçamento atual, né, na lei de diretriz atual, uma pasta específica para tratar e fomentar a questão da segurança pública. Tendo em vista aí que eu faço parte do Conselho de Segurança, e isso também já foi discutido até dentro do Conselho, que a Prefeitura não tem um setor, uma pasta exclusiva para arrecadar recursos e prover recursos em prol da segurança pública do município. Também eu vi diversos comentários, né, participações, no sentido de mais investimentos para o turismo de Analândia. Eu acho que foi bacana, foi bom. Mais uma vez, parabenizo o presidente Rogério pela iniciativa e toda esta casa, né, que deu o apoio necessário para que isso acontecesse. Ninguém faz nada sozinho, eu costumo dizer, ninguém faz nada sozinho. A gente sempre precisa de ajuda, a gente é um coletivo, né, um ajudando o outro. Até na própria política não se ganha uma eleição sozinho, sempre, ou seja, ninguém é candidato de si próprio, é sempre de um grupo, de uma ideia, de uma proposta. E a sua proposta, presidente, foi excelente, acatada aqui por esta casa, para os demais colaboradores, e vocês estão todos de parabéns. Inclusive eu também participei lá na consulta pública, e espero que esse resultado seja enviado ao Executivo, para que nas próximas LDO ele possa ouvir essa população que participou de forma efetiva e fazer as alterações que forem necessárias. Muito obrigado, viu? Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Passo então para o nosso contador Sidney Donizete de Alcântara, que vai fazer aí a explanação sobre os tópicos da LDO para 2024. Obrigado, presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, vice-presidente Leandro. Né? Os colegas do trabalho também, boa noite a vocês. Boa noite também ao pessoal aí que está acompanhando essa audiência pública. Mas eu costumo dizer o seguinte, né? Na verdade, existe um elo, né, entre a LDO, que é um planejamento de curto prazo, do orçamento, que é o orçamento anual, com o de médio e longo prazo, que é o PPA. E eu costumo dizer sempre o seguinte, né, que nós temos 3 instrumentos, né, previsto na Constituição, que é o PPA, a LDO e a LOA, né? O PPA, ele é o plano plurianual, e ele é feito de 4 em 4 anos. Isso, né, dá o quê? Um planejamento para os gestores, né, que uma vez eleito, então ele pode transformar o plano de governo dele, né, num projeto, né, no PPA, né, aquilo que o plano de governo, então ele transforma isso, né, num planejamento, primeiramente de 4 anos, para onde vai estar estabelecido, né, o que seria executado nesse período da gestão. E a LDO, então, ela é o elo, né, entre o PPA
e a LOA, que é o planejamento anual, né, que onde vai estar estabelecidos os recursos para o exercício seguinte. E uma coisa, como o próprio nome já diz, né, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, ela estabelece, né, alguns princípios, né, e as diretrizes para a elaboração do orçamento anual. E na nossa LDO nós temos aqui, né, os programas, nós temos os anexos. Eu vou só dar uma explanada aqui em algumas informações, que, por exemplo, interessantes assim, né? O que tem que estar previsto na LDO. Por exemplo, com relação aos créditos adicionais suplementares. Então, é permitido aqui o Executivo, né, até 15% do total das receitas efetivamente arrecadadas, fazer, né, os créditos adicionais suplementares, até o limite de 15% do orçamento. E uma coisa interessante também, que vem aqui na própria justificativa do projeto de lei 16/2023, onde apresenta as metas da receita e despesa como resultado primário e nominal, né, abrangendo o orçamento fiscal do município. Isso já contando com o poder legislativo. E nós temos aqui um valor de despesa, né, uma despesa fixada em R$ 43.398.100. Isso representa, né, um aumento. Se nós pegarmos no anexo, né, há um anexo aqui da LDO, que retrata, por exemplo, assim, a evolução da receita. Né? Nós temos, só um momento, nós temos aqui, né, uma receita total, então, estimada para 2024 de R$ 43.398.100, né, que representa aqui, né, uma constante em relação a podemos chamar assim, né, um percentual do PIB per capita de 21,88%. Uma coisa interessante, né, embora esses 43.398 é um montante, né, que vem crescendo, mas ele teve uma redução em relação ao ano de 2023. Né? Nós temos aqui, no ano de 2023, só um momento, a gente tem no demonstrativo da memória de cálculo e, né, das receitas primárias, né, nós temos uma crescente, né, as receitas correntes, a receita primária, né, de 2021 era 34.086.415.000. Em 2022, né, houve um salto para 41.399.227, 41 milhões. 2023 para 39.440. Cada 2023 não terminou ainda, mas, né, é uma estimativa. E de acordo aqui para 2024, então 43.398. Então nós temos assim um salto ali de 2021 para 2022 e depois um salto também aqui para 2024, né, que tem um valor
um pouco expressivo. E uma coisa interessante, né, que essa seria uma previsão, né, para os próximos exercícios. E uma coisa interessante, se nós temos assim, o demonstrativo, né, de metas fiscais comparados assim, com as fixadas, né, as atuais comparadas com as fixadas. Então, nós temos, por exemplo, aqui, né, em 2021, 35.210.815. E em 2022, 42.374.359. Isso efetivamente arrecadado. 2023, né, uma estimativa de 43.500.296. E para 2024, nós temos uma redução aí de mais ou menos de 0,24%, porque cai para 43.398.100. Então, mostra-se, né, embora seja uma fixada, mas se esse resultado de 2023 ele se realizar, né, nós teríamos assim um quadro, né, um pouquinho menor para 2024, né, uma receita total menor. Com relação ao texto, né, do projeto de lei, né, para o exercício de 2024, né, o que, nas disposições preliminares, o que contempla a lei, né? Primeiramente, as prioridades e metas da administração pública municipal, onde, né, dentro da LDO é previsto o quê? A estruturação e organização dos orçamentos, as diretrizes, né, para elaboração do orçamento anual, as disposições, né, relativas à dívida pública, as disposições relativas à despesa do município com pessoal e encargos, e as disposições sobre alterações da legislação tributária do município. E como a LDO já disse, assim, né, que é lei de diretrizes, né, orçamentária, então é estabelecido na LDO que as prioridades e metas da administração pública. E é importante nisso, né, é onde que os gestores, né, através da elaboração do projeto de lei orçamentária, é que é onde vai se verificar, né, a compatibilidade do planejamento do PPA, que seria os 4 anos, né, com aquilo que seria executado de fato a cada ano. Então, a LDO, ela prioriza, né, ela dá prioridade então para aquilo que vai ser executado no próximo ano. Então, eu tenho, né, um PPA, um plano plurianual para 4 anos, né, e a lei de diretriz orçamentária ela vem dizer o seguinte: bom, o que eu vou executar, quais prioridades que eu vou executar no próximo ano, baseado o quê? Baseado no plano plurianual. Então, se a gente fosse, né, se o planejamento municipal ou de outros entes, né, seja ele estadual ou federal, fosse de fato cumprido, né, de acordo com aquilo que ele é planejado, a gente teria assim um mundo perfeito, né? Porque nós teríamos aquilo que seria realizado, né, seria o planejamento para 4 anos, e depois eu vou priorizar aquilo que eu vou executar no ano seguinte, né, através do quê? Estabelecer os recursos da lei orçamentária que está priorizando na lei de diretrizes orçamentárias. Então, né, para a gente fazer uma leitura, né, da lei de diretrizes orçamentárias, nós temos que fazer o quê? Olhar as metas anuais estabelecidas na lei de diretrizes e ter, né, de forma, na execução orçamentária, fazer a avaliação do cumprimento dessas metas, né, fiscais em relação ao exercício anterior. Bom, aquilo que eu, né, planejei, aquilo que eu, né, que eu estabeleci, né, como é que for, né? E as metas fiscais comparar também com os últimos exercícios anteriores. Então, eu vou ter
um quadro de execução com mais eficiência, né? Olhando sempre para os programas que eu tenho que executar. Para o exercício de 2024, né, o anexo de prioridades e metas fiscais, né, estabelecido aqui na LDO, ele tem, né, uma vedação, né, que durante a execução orçamentária, né, você não pode fazer inclusão de novos categorias de prioridade que não estejam contempladas aqui na LDO. E por quê? Porque obedece, né, aquilo que está estabelecido no PPA e nas diretrizes que estão aqui contidas na LDO. Uma coisa interessante, eu acho que é pertinente, né, para essa situação, né, todo orçamento, né, ele é elaborado da seguinte forma, né, o equilíbrio entre a receita e despesa. Então, né, como o nosso orçamento, né, o orçamento público, ele é baseado na Lei 4320 de 1964, e ela tem assim né, ela estabeleceu desta forma, que é a Lei de Direito Financeiro, né, ela estabeleceu que esse equilíbrio entre a receita e despesa, quer dizer, você fixa uma despesa e estima-se a receita. Porém, essa fixação da despesa, ela tem que estar contemplada dentro de uma estimativa da minha receita, né? E isso traz-se o equilíbrio. E o que também está sendo inovado nessa LDO é a gente chama aqui, né, pode chamar aqui das emendas individuais ao projeto de lei orçamentária que foi acatado pela administração, o limite de 2% da receita corrente líquida, né, prevista no projeto executivo, né, que chamando aqui de emenda impositiva. Eu acho que isso, né, inova, porque vai dar um pouquinho mais de liberdade, né, à Casa Legislativa de indicar, né, alguns projetos essenciais, né, às suas bases. Então isso, né, é algo que vem sendo inovado nessa peça, né, da Lei de Diretriz Orçamentária. Então isso é algo, né, que acrescentou, né, na nossa Lei de Diretriz Orçamentária. Com relação, né, a LDO, ela também contempla aqui, né, as informações sobre a dívida pública, né, e com relação às regras, né, para o próximo exercício financeiro sobre as despesas do município com pessoal e encargos, né, é algo interessante também que toda a LDO, né, ela contempla, aqui no caso dessa principalmente, no artigo 29, né, ela contempla assim, né, as alterações da legislação tributária do município. Nós estamos, o país está tentando passar por uma reforma tributária, né, e com isso, né, os municípios também, né, têm que melhorar, né, aperfeiçoar a legislação tributária. E esse Código Tributário, além de não só ele ser necessário, né, para as adequações, é interessante também o quê? Né, que é previsto aqui na LDO. A atualização da planta genérica de valores do município. Né, isso implica o quê? Numa revisão, numa atualização e numa adequação do imposto predial territorial, né, com base nas suas alíquotas, nos cálculos, condições de pagamento, descontos, isenções, enfim.
né, todo em relação à arrecadação do município. E algo também assim que vem nas disposições gerais da LDO, né, que até 30 dias após a publicação do orçamento, da lei orçamentária anual, né, o Poder Executivo estabelecerá o quê? Né, a programação financeira e o cronograma de bolso mensal para o próximo exercício. Isso baseado, né, na Lei 101 de 2000. Então, eu acredito assim, né, que algo que também vem sendo inovado, isso nas leis de diretriz orçamentária dos municípios, é a fomentação, né, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que deve ser implementada por todos os países até o ano 2030. Né? Então, cada município vai orientar a política pública para o segmento, né, de segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, a redução das desigualdades, a erradicação da pobreza, energia, água e saneamento, né, os padrões sustentáveis de produção e de consumo, a mudança, né, climática, transformar as cidades em cidades sustentáveis, proteção, né, o uso sustentável dos ecossistemas, crescimento econômico inclusivo e a infraestrutura e industrialização, né, governança e implementação. Isso, né, passou a ser uma inovação para cumprimento da Agenda 2030. Né? Espero aqui, né, que os edis, né, olhem, né, com carinho para essa, para poder, né, como a gente está falando de planejamento, né, para que ocorra isso num breve, né, futuro, aí, que a gente fala até 2030, pelo menos, né, ver aquilo que há adequação aqui para o município de Analândia. Né, nós vemos aqui que são cidades sustentáveis, né, padrões de produção e de consumo, quer dizer, tem várias, a governança, né, a questão de água e saneamento, nós estamos, né, com nossa instância climática. Então, a lei de diretriz orçamentária, ela contempla isso. Então, ela dá as diretrizes para que ocorra, né, até setembro, é enviado ao Legislativo a lei orçamentária anual. E a lei orçamentária anual vai, né, contém aquilo que está estabelecido aqui nas prioridades para o próximo exercício. Eu acredito, presidente, assim, né, com isso, né, com essa breve explanação, eu encerraria esse momento aqui da apresentação, porque também ela já foi, né, como o próprio Leandro, né, o próprio presidente viu aí, nós temos, né, através da consulta pública, né, teve uma participação, né, boa, né, das pessoas, houve aí, né, com relação a idades, com relação, né, nós tivemos aí a maioria das pessoas, né, nos gráficos, né, por exemplo, acima de 40 anos ou mais, 54% das pessoas participaram, né, de 25 a 39 anos, 39%, e de 18 a 24, 6%. Nós vamos ter que a participação dos jovens, né, foi, né, pouca, né? Mas nós temos aqui, né, da idade de 25 a 39 anos, um percentual, bom, quase 40%. E de acima de 40 anos, 54,55%, né? Um número por faixa etária das pessoas que contribuíram. E a participação aqui das pessoas da cidade teve 81%. Também eu acho que atingiu, né, o objetivo, né? Todas do estado de São Paulo, né? Aqui por escolaridade nós tivemos ensino superior completo com pós-graduação 30,3%, ensino superior incompleto 15%, ensino médio 12%.
e ensino médio incompleto 9%. Só uma estatística interessante, né, que espelha assim que as pessoas participaram, né, por ser, né, primeiro instrumento de consulta pública que foi, né, levado assim, né, disponibilizado à população. Eu acho que são números interessantes, né, que isso pode, né, ser elevado a um nível assim de uma demanda, né, da população para a contribuição ao orçamento público. Então eu acho interessante, né, essa consulta pública, né, e eu acredito assim, né, que desta forma, porque o orçamento em si ele não é perfeito, mas ele pode ser aprimorado, né, através das discussões, né, através da demanda junto à sociedade. E com isso, né, nós vamos, né, ter de fato um município voltado para a sua vocação, né, para que, né, essa vocação nossa, por exemplo, se ela for turística, quer dizer, o nosso orçamento ele tem que ser voltado para né, essas diretrizes. Então eu acredito que, né, por ser, né, a primeira consulta pública, ela teve assim uma boa participação. Com isso eu encerro, né, minha apresentação, né, devolvo a palavra para o presidente aí para fazer as suas conclusões, se necessário. Alguma dúvida? Obrigado, Magal. Sabemos que a LDO ela é um texto complexo, né? Por se tratar aí de números, de valores, ela tem sua complexidade. E a ideia desta casa foi gerar um facilitador para a população, por mais difícil que seja nessa essa questão de falar de orçamento, mas é mostrar que a população ela tem que ser participativa, a importância dessa participação, porque o que está sendo trabalhado no executivo, ele vai refletir na prestação do serviço para a população como um todo, né? Então a apresentação ali foi trazer a transparência, trazer a clareza para que, acredito que pela primeira vez aí, nós pudéssemos chegar o mais perto possível da população no quesito deles saberem o que realmente se passa com o orçamento como um todo, né? São valores aí interessantes, até teve um aumento muito grande de 2021 para cá, havendo uma crescente muito boa, e eu considero que essa participação, esse envolvimento da população, ele é a prioridade para que o trabalho ele possa ser melhorado cada dia mais. Eu quero abrir a palavra aqui para a G, se quiser dar suas considerações também. Ela ajudou a gente aqui, tem contribuído muito, inclusive na nossa consulta pública, no desenvolvimento. Boa noite, senhor presidente Rogério. Boa noite, senhor vice-presidente Leandro. Boa noite, coleguinha Dora. E boa noite, meu colega Magal. E o doutor Sidney está ali numa reunião. Bom, em primeiro lugar, como já foi dito pelo vice-presidente Leandro, que esta casa é a primeira vez que ela realiza uma consulta pública e uma peça orçamentária através de uma plataforma. Plataforma essa digital, online. Com essa ferramenta, como diz nosso colega Magal, online, ela está no site oficial desta casa. Então, todos têm assim, o acesso a essa plataforma através do site, e aonde que isso, com essa ferramenta, se gera aos cidadãos discussões, sugestões referente aos orçamentos. Esse, no caso, são diretrizes, e posteriormente virá o orçamento para 2024. Obrigada, senhor presidente, é só isso. Obrigado, Gê.
Leandro. Vereador Leandro. Obrigado, presidente. É rápido, só algumas considerações que eu acabei esquecendo. Mais uma vez, não canso de dizer, e mais uma vez parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa. Eu acho que a iniciativa é muito boa, de dar espaço para a população participar com essa consulta pública que teve, principalmente num projeto tão importante que é tratando das diretrizes do orçamento do município. Foi até engraçado, uma pequena brincadeira aqui, se o presidente permite a parte, no dia que, alguns dias, né, que eu via o carro de som passando, anunciando a consulta pública, e por coincidência o mesmo carro de som às vezes falava da consulta médica, e que tinha uma consulta médica, eu não lembro se é oftalmológica de óculos, e teve uma pessoa, até da própria família, que me ligou perguntando se ela era obrigada a participar daquela consulta médica. Eu falei, mas você está falando da consulta pública ou da consulta médica? Aí ela disse, não, mas do carro que passou hoje. Eu falei, o carro que passou hoje foi da consulta pública. Mas ela confundiu, porque dia assim, eu acho que não era no mesmo dia, ou se aconteceu no mesmo dia, eu não ouvi, mas eu cheguei a ver um dia passar o carro, mesmo carro do som falando da consulta médica, acho que é oftalmológica, e da consulta pública. Isso demonstra, por mais pouca instrução que às vezes algumas pessoas têm no assunto, mas que as pessoas estão antenadas, estão ligadas no que está acontecendo na cidade. Então eu acho que essa iniciativa para a nossa cidade, que é uma cidade pequena, de pessoas humildes, simples, o carro de som funciona muito bem. Então, mais uma vez, aí parabenizo essa chamada. Eu acho muito importante os eventos de grande importância que tem na Câmara, colocar o carro de som para anunciar, porque as pessoas ouvem, viu? Pode ser que às vezes não participam, mas elas estão ligadas. Elas param o que estão fazendo para escutar o carro de som passar, para saber o que está falando. E além do que eu já configurei aqui nessa consulta pública, né, que as 33 pessoas participaram, configurei aqui alguns assuntos da segurança pública que não tem no orçamento, o pedido de várias pessoas para aumentar a dotação, né, os recursos para o turismo. Também vi, que eu acabei esquecendo, senhor presidente, nessa pesquisa, nessa consulta, né, do orçamento da LDO, da Lei de Diretrizes, tornar o orçamento simples, de entendimento. Isso algumas pessoas escreveram lá, que eu achei interessante, além da pessoa opinar os recursos se aumentam ou diminuem por pasta, tinha uma opção de escrever até 60 palavras da opinião livre. E nessas opiniões livres, de forma de manifestação, né, que a pessoa pensa, algumas pessoas, ou a maioria, se manifestaram. E eu li praticamente todas. E algumas delas falaram sobre tornar o orçamento, seja ele o LDO ou outras peças orçamentárias, no caso da Lua, tornar ele mais simples de entendimento. Principalmente as suas pastas e secretarias no intuito do gasto, né, da transparência do gasto desse dinheiro público. Porque para nós que já estamos acostumados, é fácil o entendimento. Mas para a pessoa simples e humilde que olha aquilo, ela até assusta, porque só trata de números. E se tiver um detalhamento melhor das secretarias e do gasto mais específico desse gasto para cada função, de forma mais simplificada, foi o que opinaram aqui na consulta livre lá, para que tornar mais simples e de fácil entendimento a elaboração desse orçamento. Eu acho que era isso, senhor presidente, não tenho mais nada a dizer. Agradecer também aos nossos colaboradores que sempre estão aqui presentes, aos funcionários, enfim, a todos que colaboraram para que esse trabalho fosse produzido. E agora esse trabalho, ele para se tornar efetivo, né, e ter um valor, eu acredito que o senhor deva obrigatoriamente encaminhar ele ao executivo, porque se ele ficar só aqui dentro da Câmara, eu acho que ele não vai atingir o seu resultado. Do demais, agradeço a todos mais uma vez,
Desejo a todos uma boa noite e que Deus abençoe. Obrigado, vereador. Obrigado a todos. Apenas para constar mais uma vez aí, como já falamos aqui, todos falaram que foi amplamente divulgado, e o vereador Leandro acabou de frisar realmente que quando as pessoas olham acabam assustando que são apenas números, né? E às vezes acha que o valor de 43.398.000 é um valor aí vultuoso, mas arredondando a conta aqui, dividindo por 5.500 habitantes, né? Eu gostaria que tivéssemos os 6.000, mas arredondando esse valor, vai dar um valor aí médio por mês, mensal, de R$ 657 se fosse fazer essa divisão por pessoa. Então é um valor aí que acaba sendo baixíssimo, tendo em vista quando se trata de atender áreas importantes como saúde e educação, que são as prioridades. Na educação, por exemplo, nós temos aí uma previsão de 13.487.500, um aumento, a lei obriga, né, obrigatoriamente 25% de ser investido, está sendo investido 32%, se eu não me engano, 33%, com um aumento aí interessantíssimo, e na saúde, da mesma maneira, está sendo investido média de 5% a 6% a mais, com valor de R$ 9.971.960. Mas, resumindo essas questões, na saúde, por exemplo, tem convênios que têm que ser atendidos, são inúmeras viagens que as pessoas têm que fazer diariamente, os cidadãos utilizam esse serviço, essa prestação de serviço do município para fazer exames, são os remédios, é o conforto que vai se oferecer na UBS, são os profissionais que têm que ser pagos. E aí, quando você vê esse volume vultuoso, aparentemente, para Analândia, que é uma cidade pequena, ele vai se diluindo muito rapidamente quando tem que atender todas essas demandas. E aí, logicamente, nós pensamos aí, essa casa está à disposição de contribuir com o Executivo para criar meios legais de gradativamente planejar, né, e se pensar em um aumento da arrecadação para melhorar a prestação dos vários serviços. Magal, gostaria de dar a sua contribuição final. Vamos encerrar. Então, agradeço a todos, a participação de todos. Fica gravado essa sessão de audiência pública. O relatório da nossa consulta pública, estávamos esperando findar a audiência e estaremos enviando aí com tudo que foi ali abordado, todas as opiniões para o Executivo, e eu creio que será um bom caminho para a melhora desse trabalho. Em nome de Deus, declaro encerrada a nossa audiência pública sobre a LDO de 2024.